Olá, eu sou Dogaldino, eu sou um dos fundadores daqui do Movimento Cultural Artimanha, né? Eu sou técnico em Gestão e Políticas Culturais, né, com especialização em Cultura e Educação pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e estou hoje como coordenador do Projeto Meros do Brasil aqui na Bahia. Eu quero aqui trazer para vocês, agentes, condutores de visitante de áreas marinhas protegidas, e falar um pouco da relação que as manifestações culturais, em especial as expressões artísticas, têm a ver com toda a cultura oceânica. E nesse sentido eu quero trazer aqui para vocês, antes da gente dialogar sobre ciências, né, falar assim de que forma essas manifestações culturais e as artes podem contribuir para a política de conservação, educação e pesquisa. Então quero trazer aqui para vocês então uma manifestação dentro da condição da categoria artística, trazendo ancestralidade para esse diálogo. Eu trago aqui para vocês a deusa dos pântanos, né, que é a Nanã. Então, eu, como ascendente do povo preto e indígena Tupinambá, aqui da região sul da Bahia, é super importante, antes de qualquer diálogo acerca das ciências oceânicas, a gente dizer, né, de que forma que os nossos ancestrais buscavam a proteção desses ambientes naturais. E a cultura, ela tem o papel fundamental e importante para você dialogar com as comunidades, né? De que forma levar a ciência de uma forma muito leve, né, descontraída e responsável, né? Responsável no sentido de respeitar os direitos sociais, direitos culturais, econômicos desse povo. O povo com quem você quer dialogar. Então, quando você traz dentro de um diálogo, né, a pauta da ancestralidade, da identidade, né, cultural, você trabalha de uma forma mais confortável com quem você quer dialogar. Principalmente quando você linka, né, a pauta da cultura religiosa. Na verdade, eu estou trazendo aqui a religiosidade das matrizes africanas. Quando você fala da Nanã, que simboliza, né, os ambientes pantanosos, o manguezal, né, os banhados, os rios, você começa a trazer dentro desse contexto a pauta, né, da política das ciências locais. De que forma a bioecologia das espécies ameaçadas pode ser trabalhada dialogando, né, com as populações tradicionais, com os povos originários. E dentro disso tudo, você começa também a contextualizar, né, a condição com que aquela população vive, né? Quais são os direitos econômicos, né? De que forma, quando você trabalha uma espécie ameaçada, como você pode trazer mecanismo, né, de ocupação e renda para essa população? Aí eu quero trazer aqui para vocês aqui as artes, né? Então quero trazer aqui para vocês aqui, em especial, a modalidade artística que é as artes plásticas, né? Que a gente tem trabalhado aqui em parceria com o Projeto Meros do Brasil, o Movimento Cultural Artimanha, junto ao Projeto Coral Vivo, junto ao Projeto Budiões, Projeto Tamar, Projeto Baleia Jubarte, né? Essas espécies bandeiras, elas têm, assim, dado a condição para que os artistas promovam, né, novas formas de gerar renda, né? E ao mesmo tempo fazer a popularização das ciências que estão sendo discutidas aqui na região dos Abrolhos. E aqui eu trago aqui para você o budião azul, né? O budião está entre as espécies, né, já ameaçadas de extinção aqui na região. Se você abre uma moratória, né, proibindo a pesca dessa espécie, né, de que forma você pode gerar renda? Né? Então, se você possibilita que um jovem, uma jovem, trabalhe numa condição, né, confortável, né, agradável, ocupando o seu tempo e gerando renda para a família, você tem aqui uma pauta super importante. Você ajuda a popularizar a ciência, você gera ocupação e renda para essa juventude e, além disso, muitas informações absorvidas a partir das pesquisas aqui na região, né? E o público, né, condutor de visitante em áreas marinhas protegidas, pode dizer com muita propriedade, né, que
fica bem mais fácil, né? Levar o mergulhador, a mergulhadora para visitar esse peixe na sua área natural e ao mesmo tempo mostrar que na comunidade tem estratégia sendo desenvolvida para a conservação dessa espécie, gerando renda, sem necessariamente caçar e pescar esse bicho. Da mesma forma, a gente pode falar da espécie baleia jubarte. A gente tem, na verdade, um fluxo de turista, né, muito expressivo na região dos Abrolhos, né, que tem como um objetivo visitar essa espécie. E aqui, no Movimento Cultural Artimanha, a gente traz como estratégia, né, o trabalho com essa espécie dentro das artes plásticas. Aqui é feito em madeira, com madeira de área de restauração de floresta, tem um compromisso socioambiental e cultural e econômico. Então, quando a gente vende uma espécie dessa, quando a gente vende uma peça dessa, a gente não vende apenas a réplica da cauda de baleia, você vende um serviço socioambiental. Então, a gente pode ir muito mais além. A gente pode trabalhar, né, um diálogo socioambiental com a comunidade, com o visitante, com o pescador, com o mergulhador, a mergulhadora, a pescadora, e perguntar quanto vale um mero, trazendo aqui para essa espécie que já esteve criticamente ameaçado, hoje ainda continua na lista das espécies ameaçadas de extinção. E esse diálogo ele é profundo e muito valioso. Quanto vale um mero? E aí o diálogo ele se estende, né? O mero, como assim vale um mero? Então quero aqui dizer que um mero vivo vale muito, né? E aí dizer que as artes possibilitam, né, essa condição de trabalhar a geração, a ocupação, né, das famílias que estão ali, né, que deixaram de pescar essa espécie, até quando a gente não sabe que esse peixe pode ficar com essa moratória, com a proibição da pesca, né, do transporte, da comercialização dessa espécie. E a gente pode dizer que esse bicho pode ser um vetor econômico super importante a partir do momento que leva a visitante para ver esse bicho lá no seu ambiente natural, e dizer que através das expressões artísticas, né, você pode possibilitar renda também, né, através dos estudos, né, do turismo pedagógico, do turismo científico, possibilita diversas maneiras de captar renda, né? E também de você gerar conhecimento, gerar informação, transformar isso em um conhecimento local muito mais aprofundado, associando, né, como eu havia dito no início, né, as produções científicas, as manifestações culturais, em especial as artes, e esse diálogo ser um diálogo, né, muito profundo, onde a comunidade se apropria das produções científicas com as informações e traz para os seus fazeres locais, e você transforma esse diálogo e multiplica, pulveriza na comunidade, e você pode transformar o ambiente onde você vive, o local onde você vive, num local de educação integrada, aquela educação onde criança, jovens, adultos, anciões podem entender, né, a bioecologia desse bicho, né, a biografia, né, de quem trabalha, essa política, né, socioeconômica, né, e ambiental do território, e fortalecer o autodesenvolvimento desse local, sem necessariamente você ficar preso àquela política de empreguismo, né, a falta de informação e gerando contra-informações. Então, é super importante entender, né, que para você condicionar, né, uma política dita ambiental no território, é necessário o diálogo socioambiental com as comunidades, né? Precisa voltar, né, a memória do território, né, e trazer dentro dos diálogos com quem viveu e quem pratica no seu local, né, de fazer do ofício diário, né, trazer essas informações e gerar conhecimento de fato, onde você não dissocia nada, não pode dissociar a ciência de cultura, a educação de cultura, economia de cultura, economia de meio ambiente,
tudo está associado, e essa associação ela tem que ser construída de fato, mas com diálogo permanentemente, né, sendo trabalhado e dentro de um grande objetivo, que é sustentabilidade e fazendo sempre essa conexão, né? Comunidade, cultura oceânica e produção científica. Quando a gente fala de ancestralidade, né, a gente está falando de memórias afetivas, está falando de família, está falando de gerações. E para a gente entender tudo isso, né, o exercício, né, prático, né, da cultura é fundamental, né? De que forma você pode dar continuidade o que a sua família tem trabalhado, tem desenvolvido, né, dentro das comunidades, o que é que você tem enxergado na sua comunidade como importante para poder dar continuidade. E esse é o meu papel enquanto agente social, enquanto agente cultural, enquanto gestor em políticas culturais, enquanto mobilizador social. A gente precisa entender a nossa necessidade de engajamento da juventude, engajamento das crianças, engajamento dos mestres de cultura popular, engajamento das famílias nesse processo de enfrentamento, às vezes, que é necessário, né, para defender o seu território. E eu quero trazer para vocês aqui, né, uma coisa que foi super importante outro dia, no Dia Internacional de Proteção aos Manguezais, né, nós fizemos uma pedalada socioambiental, levando um grupo de meninas, meninos, né, e jovens, né, para visitar uma comunidade onde está morando em área de manguezal. Mas sem nenhuma pretensão de criar, né, discurso de culpabilidade, de jogar a atribuição de responsabilidade para esse público ou aquele público. E a gente entendeu por quê. Por que essa comunidade está dentro do manguezal? Como é que é essa relação dessa comunidade, né, e o setor público, né? Como é que o poder público encara isso, né? Será que eles estão ali porque quer? E a gente foi medir ali um pouco dos impactos da mão humana nos manguezais, mas sem trazer, né, essa condição de culpa ou responsabilidade para quem está ali. E aqui saiu, por exemplo, né, de um dos autores, a partir dessa informação que a gente colheu, né, na comunidade, né, a gente trouxe um tema que são vários manguezais, né, transformando em mãos, né, são desenhos surrealistas, né, e aqui é um impacto positivo, né, um mangue, né, formando uma mão humana, e aqui catando caranguejo de mão, entendendo que é importante a gente retratar a cultura aqui local, que ainda pega o caranguejo de braço. E depois essas informações vão ser devolvidas para a comunidade através de exposições. A gente vai levar essas exposições de volta à comunidade, né, e entender de que forma eles vão absorver essas informações que a gente está levando através das artes. A gente não sabe. E aí pode, a partir daqui, o diálogo socioambiental se estender um pouco mais e a gente, a partir daí, extrair informações, né? O porquê que estão ali. Por que não estão dentro da área, né, de ilha, na reserva extrativista, estão nas comunidades. Então é super importante a gente perceber esses conflitos e criar diálogo a partir de provocações. E a arte, ela possibilita justamente isso. A arte, ela provoca. E a partir do momento que provoca, a gente pode ter muitos, né, momentos de diálogo que você pode trazer e extrair informações que você não imagina, às vezes, que aquela pessoa naquela condição ali está, né, e a gente não entende a dor de quem está ali e os anseios, e a partir dessa provocação a gente pode entender um pouco, né, de que forma essas pessoas estão vivendo. E trabalhar conservação, eu trabalho nessa perspectiva, que a gente não pode dissociar a cultura dessas informações científicas e da educação. É necessário, né, a gente construir a partir do conhecimento ou do entendimento da forma que essas pessoas vivem, né, que é o exercício e a prática cultural dessas famílias. E eu digo por experiências próprias, né, a partir da minha convivência
né, trazendo um pouco das experiências que a minha família vem desenvolvendo em mobilização de grupos, né, culturais na cidade, e a gente foi estimulado por essa capacidade de mobilização e foi se associando e criou a Associação de Artistas, e essa Associação de Artistas, né, se associa às ONGs socioambientais de pesquisa e conservação, e a gente vai criando uma rede de política de conservação e educação na cidade, né? E discutindo a pauta da sustentabilidade e a subsistência das famílias, que é super importante. Não dá para você trabalhar a conservação dissociando dos direitos econômicos, né? As pessoas precisam sobreviver. A subsistência está diretamente ligada ao ambiente natural. E aí você precisa dizer que para você garantir a sua subsistência, você precisa garantir o seu ambiente natural, que é o ambiente de resiliência das espécies que estão sendo ali, que é o seu ganha-pão, e que esse equilíbrio é o que vai dar sustentabilidade. A palavra sustentabilidade, ela está associada a toda essa maneira de práticas tradicionais que às vezes precisam serem ajustadas, serem equilibradas, né? Que muitas das vezes a gente tem sustentado uma prática tradicional que precisa ser revista, né? Precisa a gente trazer um equilíbrio, assim como também muita coisa que a gente está vendo sendo acelerada na contemporaneidade, precisa medir um pouquinho e dar uma freada e a gente refletir. E aí, a gente está perdendo a nossa memória, a gente está perdendo a nossa relação com os nossos ancestrais. O equilíbrio tem que haver sempre.